por isso. Bom, nós estamos numa minissérie falando sobre a parábola do filho pródigo. Existe um texto muito conhecido, uma história contada por Jesus a respeito do filho pródigo. Nessa parábola, nessa história, existem 3 personagens. O filho mais novo, que é o que dá o nome para a parábola, segundo alguns comentaristas. Depois nós temos o filho mais velho, o irmão, que permanece na casa, e o próprio pai. E se a gente olhar para esse texto, nós vamos encontrar aqui 3... o pessoal está piscando lá para me avisar que está fora aqui do... Ok. Entendi. Nós poderíamos dizer que existem 3 arquétipos, 3 modelos que nós nos identificamos nessa história. O filho mais novo, como nós estudamos, é aquele que quer ficar longe, se distanciar da sua identidade de filho. E a gente viu nessa história que ele chega para o pai e diz: olha, eu quero a parte que me cabe. E ele vai então viver de forma dissoluta, ele vai dissolver tudo aquilo que ele tem, e depois ele cai em si, a sua consciência faz avaliar aquele local, aquele momento, e nesse movimento de volta, Deus, representado pelo Pai, isso é muito importante, o vê e o corre na sua direção. E eu quero contar a segunda parte dessa história, que nós encontramos em Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao versículo 32. Aqui a gente vai dar um destaque para o irmão mais velho. Esta passagem é a segunda parte da parábola, e muitas vezes menos lembrada. E a gente vai perceber que a parábola como um todo é uma resposta direta de Jesus às críticas dos fariseus e escribas. Eles murmuravam e reclamavam porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então Jesus está usando essa parábola também para responder a esses grupos religiosos. E um dos personagens que acompanhamos nessa segunda mensagem é então o filho mais velho. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Se o filho mais novo representa aqueles que se afastam visivelmente de Deus, o filho mais velho simboliza o coração religioso, que permanece perto, mas sem compreender a graça. E a história diz o seguinte: o filho mais velho estava no campo, quando voltou e se aproximou da casa. Ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O empregado lhe disse: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Então ele ficou com raiva e não quis entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, há tantos anos que te sirvo e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora, porém, quando chegou esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. O pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Era, porém, necessário fazer festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ao contrário do irmão, ele nunca foi embora geograficamente. O irmão mais velho mostra-se no texto alguém que estava não distante fisicamente, mas distante do coração. Se o filho mais novo representa o coração que se perde longe, o filho mais velho revela que também é possível estar perto e ainda assim viver distante. Por isso eu quero afirmar que, nesse sentido, a gente encontra 2 filhos perdidos, não apenas um. Um movido pelos seus sentimentos de independência e outro movido por um sentimento de religiosidade. E aí nós consideramos 3 aspectos da narrativa, da parábola. Em primeiro lugar, que o nosso coração se perde quando nós servimos sem amar. O filho vai dizer ao pai:
Olha, há tantos anos que te sirvo e nunca desobedeci as tuas ordens. Ele vai usar aqui uma expressão que na palavra em grego vai dizer escravo. Servir aqui como numa relação de um escravo com o seu senhor. A mesma palavra que o irmão mais novo usa quando ele se lembra da casa do pai e diz: nem os servos, trabalhadores do meu pai, comem essa comida. Se o irmão mais novo fala dessa relação, o irmão mais velho que está na casa se vê nesse lugar, num lugar de obrigação, numa relação pautada na obediência tão somente e no cumprimento de atividades rotineiras. O Tim Keller, em seu livro Deus Pródigo, que eu acabei de saber que foi molhado pela chuva e encharcado, está lá molhadão, destaca que o filho mais velho é o retrato da religião. Eu obedeço, logo mereço. O filho mais velho acredita que o seu comportamento lhe dá direito a bênçãos. É um tipo de religiosidade que nunca gera amor genuíno, gera apenas a expectativa da recompensa. Quanto mais eu faço, mais Deus vai me dar em troca disso. Só que quando a recompensa não vem, o que nos resta é a amargura, o ressentimento e a raiva. O texto dá destaque para esse sentimento quando ele diz: então ele ficou com raiva e não quis entrar. Eu preciso, diante desse texto, fazer aqui algumas reflexões. Qual a motivação do nosso relacionamento com Deus? Exemplo, qual a motivação de estarmos aqui hoje? A expectativa de que Deus nos dê algo? A expectativa de que Ele nos recompense pelo nosso sacrifício religioso? Ou o interesse em nos relacionarmos com o Pai? Repare que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus querendo que Ele nos dê aquilo que desejamos. É possível estar na igreja, cumprir responsabilidades, ter cargos, e ainda assim o coração estar longe, e não desfrutarmos da intimidade com o Pai. Esse é o perigo da religiosidade sem graça. Esse é o perigo da rotina, porque isso também se aplica em outras dimensões da vida. É possível estar casado e o coração estar longe. É possível estar dentro de casa, dentro da família, e não desfrutar de uma intimidade. Apenas uma família que segue ritos. Apenas uma família que segue obrigações, sem intimidade. E isso também se amplifica na nossa relação espiritual, porque esse é o perigo. Uma obediência sem alegria, servir sem amar, presença sem intimidade. O filho mais velho nunca saiu de casa, mas virou estranho dentro dela. Um estranho dentro da sua própria casa. Servir sem amar é trabalhar para um Deus que você ainda não conheceu de verdade. E eu quero destacar para você, especialmente nesse movimento que a gente vive, das redes sociais, de muita religiosidade, de interesse por coisas sobrenaturais, a gente quer e busca isso. Deus não quer a nossa performance. Ele quer o nosso coração. Porque Ele sabe quem nós somos. Não é aquilo que fazemos, não é tão somente aquilo que nós performamos no sentido de desempenho, mas é aquilo que está no nosso coração. A gente pode ter aqui um pedigree gospel evangélico, um currículo que alcança a nossa genealogia, mas se o nosso coração não estiver ajustado com o interesse da intimidade do Pai, a gente vai viver longe, mesmo estando perto. Segundo, o nosso coração se perde quando nós nos comparamos com o outro. Há um eixo importante na narrativa. O filho diz: nunca me deste um cabrito. Alguns pastores, e talvez você já tenha ouvido isso, usam esse comportamento para fazer referência sobre uma síndrome chamada síndrome do cabrito. A constante comparação com o outro.
Aqui a gente percebe que se comparar distorce a realidade, ao ponto de ele não conseguir mais enxergar o que ele tinha. O pai precisou lembrá-lo e reforçou. Eu gosto de dizer que essa é uma das expressões mais bonitas da história. O pai diz: tudo o que é meu é teu. Como que você está querendo se comparar e reclamar de um cabrito, se tudo o que é meu é teu? Tudo o que é meu é teu. Essa experiência a gente pode ver de alguns prismas ou de alguns olhares. Por exemplo, se você tem filhos, você sabe muito bem o que esse pai está passando. Ah, você gosta mais dele. Ah, você compra mais para ele. Ah, ele é o predileto. Ou então, quem viveu numa casa com muitos irmãos, sabe que essa comparação, ela existe e ela é uma medida para a vida. E constantemente os nossos pais nos lembram: não, peraí, não é assim. Na minha infância, nós somos em 4 irmãos. Ainda tinha o hábito de fazer a compra do mês, lembra disso? Então minha mãe chegava em casa com a compra do mês, colocava as coisas em cima da mesa, e nós gostávamos muito da mesma bolacha. E para o desespero da minha mãe, dentro do pacote de bolacha, vinha um número ímpar, nós éramos em 4. E o ritual era abrir o pacote da bolacha São Luís, conhecida como Bono hoje, colocar na mesa e pegar uma faca para cortar a última bolacha em número igual. E se sabe qual era a tensão? Se a faca quebrasse e esfarelasse algum outro pedaço. E aí tinha um outro processo, show quem pô, para saber quem iria escolher um dos 4 pedaços que era cortado pela faca. A síndrome do cabrito. O sentimento que visita o nosso coração, que nos compara, ao ponto de não reconhecermos aquilo que nós já temos. E é exatamente isso que a comparação faz com a gente. Ao nos compararmos, a gente não reconhece o que nós já temos. A graça e a bondade daquilo que nós já usufruímos. Nessa cultura visual que a gente vive de consumo, onde a vida é idealizada, a gente olha para as pessoas e a gente fala: eu quero essa vida. Isso é bênção. Eu quero essa família, eu quero esse casamento, eu quero esse corpo, eu quero esses filhos. E a gente não consegue olhar e reconhecer aquilo que nós já temos. O Brennan Mann, em seu livro Evangelho Maltrapilho, ele observa que quando paramos de receber a graça com gratidão, a gente começa a medir o que os outros receberam. E a gente perde a capacidade de nos maravilharmos com o amor do Pai. A comparação rouba a gratidão e transforma o que você tem em pouco, mesmo quando é muito. É isso. Enquanto você conta o que o outro ganhou, você deixa de contar o que já tem. Pergunta: você consegue olhar para a sua vida e contar as bênçãos que já tem recebido? Eu vou pedir para colocar essa frase de novo, porque eu vi que algumas pessoas pegaram o celular. Enfatizar numa cultura da comparação. A comparação rouba a gratidão e transforma o que você tem em pouco, mesmo quando é muito. É uma armadilha, porque sempre nos coloca numa posição de falta, mesmo quando temos em abundância. O filho mais velho vivia dentro da casa do pai, não tinha acesso a tudo, estava cercado de provisão, mas seus olhos estavam fixos naquilo que o irmão recebeu. E isso foi suficiente para transformar bênção em amargura. Quem vive de comparação perde a alegria da graça. O pastor Ked, quando nós estávamos lendo essa mensagem, ele pregaria, ele fez aqui uma observação interessante. A comparação cegou o irmão mais velho ao ponto de que ele diz assim: esse teu filho. Ele não reconhece o outro como irmão. O pai precisa responder, dizer: mas esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. A comparação gera uma competição. A comparação gera uma disputa
que cega os nossos olhos para a alegria da graça. Terceiro e último lugar, o nosso coração se encontra quando celebramos a casa do Pai. Olha a frase do Pai: era, porém, necessário fazer festa e alegrar-nos. Eu fico pensando nessa imagem, que há um destaque para o fato de que ele ficou na porta. Ele ficou ali olhando para aquela cena, sendo consumido pela comparação. E o pai vai até a porta, trazê-lo de volta. E aqui nós precisamos resgatar uma imagem dessa narrativa que poucas pessoas, elas não dão destaque. Ou melhor, poucas pessoas dão destaque. Assim como o pai corre na direção do filho que está longe, e vai nesse movimento, ele também vai na direção do filho que está perto, até a porta. Um que vem pelo caminho, ele vai para abraçá-lo e vai ao encontro. Um que vai até a porta, ele vai, o avista, percebe a cena e o convida para a celebração. Isso significa que Deus sempre vai ao nosso encontro, porque o coração do Pai é o mesmo para os dois. Assim como Ele chamou o filho que se distanciou de filho e restaura a sua identidade, Ele também chama o irmão mais velho de filho, reafirmando o seu pertencimento. E o convite é o mesmo: entra e celebra comigo. Entra e celebra comigo. Quando não compreendemos a graça, tornamos-nos incapazes de celebrar, ou melhor, de celebrá-la na vida dos outros. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Nós estamos dispostos a abandonar o ressentimento para viver como filhos e filhas? Você quer ver a prova real disso? Uma das implicações é o convite à reconciliação. Será que nós estamos parados à porta, negando o convite da reconciliação e da celebração? E aqui a gente precisa ser muito honesto. Tem muitas pessoas do lado de fora da relação com o Pai, seja porque foram feridas, magoadas, seja porque em algum momento se decepcionaram, tanto com alguns irmãos mais novos, ou também com alguns irmãos mais velhos. Seja pela nossa religiosidade, que sempre nos coloca nessa posição de destaque em relação ao outro. Isso é comum, a gente que está numa comunidade de fé, a gente precisa ser a voz e a opinião dos outros, que sempre nos questionam: você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? Porque o irmão mais velho sempre se compara. Mas o convite do Pai é para celebrarmos a sua presença. Celebrar com o Pai não é fingir que a dor não existiu, que a injustiça não aconteceu ou que o ressentimento nunca esteve lá. Celebrar com o Pai é escolher, mesmo assim, que o amor dele é maior do que tudo isso. É maior do que tudo isso. Maior do que a nossa religiosidade, maior do que os nossos preconceitos, maior do que a nossa perspectiva, maior do que os nossos ressentimentos, maior do que as nossas comparações. Porque o convite é sentar à mesa e celebrar o amor que reconcilia. É exatamente isso que diz a tag de hoje. O amor constrói pontes onde havia distâncias. Quero convidar você a fazer comigo essa oração. Pai, perdoa-nos pelas vezes que servimos sem amar, que carregamos ressentimento em vez de graça, que nos comparamos em vez de celebrar. Hoje, queremos entrar na festa e celebrar seu amor e a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes a nossa religiosidade nos impede de celebrar a intimidade com o Pai. Muitas vezes a nossa opinião nos impede de experimentarmos a reconciliação. Sabe o que é interessante? Que essa história, ela termina meio que sem final. A gente não sabe o que aconteceu. E alguns comentaristas vão dizer que é exatamente essa a intenção de Jesus. É um final retórico. Cabe a você e cabe a mim
aceitarmos o convite da reconciliação. Cabe a você e a mim olharmos para a nossa vida e ouvirmos de Deus o convite para a reconciliação. Sem discutir se estávamos certos ou errados, o convite à reconciliação. Com quem Deus está te chamando nessa manhã a se reconciliar? Com quem Deus está te chamando a dar um passo, não para definir quem errou, quem acertou, mas tão somente para celebrar a identidade que temos no Pai, que nos ama e nos conhece. Nos conhece como nós somos. Alguns anos atrás, convite de 2 amigos queridos aqui da comunidade, nós acompanhamos uma família que estava enfrentando um grande problema de enfermidade, um homem bem-sucedido, que tinha uma família grande, que fazia com que todos os seus filhos de alguma forma também trabalhassem com ele. Esse homem foi acometido por uma enfermidade que o levou até a morte. E foi uma jornada, um caminho muito difícil, muito doloroso, como muitos aqui já passaram e viveram na sua família. Nós acompanhamos essa agenda familiar, essa despedida. E eu me lembro que, junto com os meus amigos aqui da comunidade, nós estávamos numa outra cidade, acompanhando um momento de despedida no ofício, quando um dos seus filhos levanta a mão e diz: eu quero dizer algo. Eu passei a vida toda brigando com meu pai por aquilo que ele podia me dar. E ele me deu. Tudo que eu precisei, ele me deu. E hoje eu daria tudo em troca pela presença dele, pela vida dele. Eu demorei a vida toda para reconhecer que o que era mais importante não era aquilo que ele poderia me proporcionar ou para os meus irmãos. O mais importante era a sua presença e a sua vida. Quando a gente fala sobre reconciliação, não é sobre você, não é sobre o seu sentimento, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer nos movendo a sentar à mesa e desfrutarmos de quem Ele é, do coração do Pai. Feche teus olhos, eu quero convidar você a orar. Senhor, o Senhor conhece as nossas religiosidades e contradições do coração. Sabe que muitas vezes nós nos tornamos insatisfeitos com a vida, nos comparamos, elegemos alguns algozes pelas nossas infelicidades, responsabilizamos pessoas pelas nossas amarguras, mas nessa manhã nós queremos sentar à mesa do Pai, a mesa da reconciliação. Há muitos aqui que precisam deixar de lado os seus pressupostos para voltar a ter intimidade com os filhos. Há muitos que são, ó Deus, desafiados pelo Teu amor a reconciliação na sua casa e na sua família, a abrirem mão do cabrito para desfrutarem de quem o Pai é, do seu amor, da sua graça e do seu perdão. É o que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.